Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso Café com Ações, tradicional giro de notícias e informações sobre economia, bolsa de valores e o mundo empresarial. Sempre com um bom café especial, café arábica, café de qualidade. Experimente esse mundo novo do café especial, que eu tenho certeza que você vai mudar sua percepção sobre o que é um bom café. Muito bem. Continuamos repercutindo ainda um assunto da segunda-feira à noite, falamos no vídeo de ontem, na terça-feira, vamos falar um pouco mais a saída da Camille Faria da Oi, né? Quero aqui reproduzir um texto da Teletime, né, que deu essa notícia também. Duas figuras importantes durante o processo de recuperação judicial da Oi estão deixando a empresa, a diretora de Finanças e de RI, Camille Faria, e o diretor de Clientes e diretor estatutário sem designação específica, Bernardo Winick. Segundo o fato relevante divulgado na noite de segunda-feira, essas alterações, ainda há algumas alterações organizacionais para acomodar as mudanças. O diretor de marketing da Oi, Roberto Guensburger, agora será o líder do segmento de consumidor e empresarial. Já a Adriana Viale será a líder da Oi Soluções. Ambos são diretores não estatutários e reportarão diretamente ao CEO Rodrigo Abreu, que por sua vez, momentaneamente, acumulará a função de diretor de Finanças e RI. De acordo com a própria operadora, Camille Faria desempenhou um papel importante na negociação, elaboração e aprovação do plano de aditamento à recuperação judicial, na realização e conclusão dos processos competitivos de venda dos ativos e na implantação exitosa de diversas operações financeiras de captação de recursos. Recentemente, Camille Faria assinou um acordo com a Comissão de Valores Mobiliários por vazamento de informações no processo de vendas da Unitel, que era a empresa que a Oi tinha em Angola, né? Já Bernardo Winick, que teve anos de intensa e relevante contribuição na operação e liderança de sua estrutura comercial e de atendimentos ao cliente. O diretor marcou presença também do projeto estratégico com o foco na fibra. A companhia expressou seu agradecimento a ambos, reconhecendo suas contribuições e resultados no período. Muito bem, é isso que a gente tem em relação aí à nota que saiu sobre a saída, né, de Camille Faria e do Bernardo Winick. Já comentamos que, na verdade, isso é uma coisa normal, faz parte do cotidiano das empresas, né? As pessoas se destacam no seu ambiente de trabalho. Compare a empresa com o futebol. O jogador se destaca no seu clube. Ele passa a ser cobiçado por outros clubes. Não é assim? No mundo empresarial é a mesma coisa. Não é diferente. Uma pessoa começa a fazer um bom trabalho, faz parte de uma equipe vencedora. Isso desperta a atenção e desperta o interesse de outras empresas, concorrentes ou não. Então, imagine que no futebol, né, o Flamengo está aí com um excelente time e os jogadores que lá estão são alvo de interesse e de cobiça de seus concorrentes, né, de outras equipes, seja do Brasil e seja até do estrangeiro. É assim que a coisa funciona. No mundo empresarial não é diferente. E a Camille Faria, ela saiu da Oi e já está desde terça-feira na TIM, né? Então ela já está participando aí da TIM como CFO. Então é essa notícia que nós temos também dessa mudança das cadeiras, vamos dizer assim. Vamos aguardar agora para ver quem será a pessoa que o Rodrigo Abreu vai estar escolhendo para ocupar esse espaço. Porque se a gente olhar o cargo de CFO, né, vice-presidente financeiro, diretor financeiro, qual a sua importância? É preciso ter uma pessoa técnica, uma pessoa com uma boa qualificação, com uma boa estrada nessa área financeira, para formular estratégias, para formular equações, né, que ajudem uma empresa nesses meandros do planejamento financeiro, né, do planejamento tributário. Então, isso é importante, ter uma figura com uma boa expertise. É o papel de um especialista, né? Quando a gente olha para
para o CFO, para o vice-presidente financeiro, o diretor financeiro. A gente está olhando ali um especialista, mas com essa característica de pensar o financeiro de forma estratégica, sendo uma peça importante no sentido de ser um apoio fundamental para o planejamento da empresa e para a construção de todo um planejamento estratégico, né? Então ele é um braço importante dentro de uma empresa, o financeiro, né? O CFO. Então é isso, vamos aguardar. Assim como o Rodrigo Abreu montou uma boa equipe, entendo que ele continuará buscando pessoas para compor sua equipe com uma alta qualidade. É assim que eu vejo a coisa. Preocupação? Zero, nenhuma. O fato dela ter ido para a TIM, isso é um perigo? Ela pode levar informações confidenciais? Olha, pode acontecer isso? Pode. Mas quando você chega num certo nível de pessoa, algumas práticas elas são refutadas, ou seja, elas não são admitidas quando você chega num certo padrão de sua vida, de carreira, de excelência. Você zela pela sua credibilidade, você zela por sua imagem. Porque se você se permitir ser cooptado, subornado a tomar atitudes antiéticas em nome de uma empresa, o que faria com que você não fizesse em nome de outra, entendeu? Então você precisa zelar pela sua história, pela sua credibilidade, você tem que ter uma imagem de respeito. E aí, às vezes, determinados assuntos nem se tem espaço para se tratar. Portanto, eu não acredito em nenhum uso de informação privilegiada da TIM em relação à Oi. Não vejo, não quero crer enquanto consultor, enquanto quem já viveu dentro desse ambiente 30 anos, quero crer que estamos falando aí de algo que sim, já se viu acontecer em alguns casos, mas são sempre exceções, não são regra. A regra normal é de que a vida segue e sem uso de subterfúgios para se obter vantagens, entendeu? Há um respeito entre os profissionais vamos dizer assim, no patamar mais alto das organizações. É isso que eu vejo, é isso que eu enxerguei durante um bom tempo, é isso que eu vi durante algum tempo. Então, não tenho nenhum temor com relação a essa questão, certo? Bom, então esse era o meu depoimento em relação a esse tema. Falamos isso ontem, repercutimos aqui um pouco mais hoje e é importante a gente ter essa consciência, né? Eu queria também dar uma notícia aqui, aí já falando sobre os Estados Unidos. A variante Delta acabou adiando o retorno aos escritórios em Manhattan. Então, uma notícia que foi divulgada no dia de ontem, né? A variante Delta acabou retardando a volta aos escritórios em Manhattan. Os empregadores de Manhattan estão menos confiantes no retorno dos seus colaboradores aos escritórios diante da alta de casos da variante Delta do Covid. Os escritórios esperam agora um retorno de 41% dos funcionários às suas atividades presenciais até 30 de setembro. Havia uma expectativa anterior de 62% de volta ao escritório até 30 de setembro. Isso caiu para 41%. O último levantamento foi conduzido entre 9 e 20 de agosto. Até o momento, cerca de 23% dos trabalhadores voltaram ao local de trabalho de forma presencial, contra 12% em maio. Gigantes como BlackRock, PricewaterhouseCoopers e Facebook adiaram planos de retorno aos escritórios por conta dos avanços da variante Delta, em especial nas pessoas que não se vacinaram. Essas estão ficando graves, internando e morrendo, as pessoas que não se vacinaram. E essa variante Delta está criando vamos dizer assim, essa manutenção do trabalho remoto por mais tempo
e exigindo que as empresas estão exigindo que os seus colaboradores se vacinem e usem máscaras. Isso tem sido uma exigência por parte das empresas lá nos Estados Unidos, né? Então é importante essa informação. Outra informação também nos Estados Unidos, a Delta Airlines, a empresa aérea dos Estados Unidos, ela está cobrando os funcionários com relação à vacinação. Ela está fazendo essa cobrança em relação aos seus funcionários com relação à vacinação. A Delta ela vai impor uma cobrança mensal, tipo uma multa, uma cobrança mensal de $200 aos funcionários que não se vacinarem contra a Covid, tornando-se a primeira grande empresa dos Estados Unidos a cobrar uma penalidade. Isso é deliberado como forma de pressionar os trabalhadores a receber a proteção. Então eles vão cobrar. Não vacinou? $200. Mês que vem, checa de novo. Cartão de vacina? Não tem. $200 de novo na conta debitado. Debitado do salário. Ok? Essa é a ideia. O CEO da Delta, Ed Bastian, explicou essa nova política em memorando distribuído na quarta-feira passada, dia 25. Segundo ele, 75% dos funcionários da empresa já estão vacinados. Apenas 25% não se vacinaram. Mas com o aumento de casos da doença devido à variante Delta, que é mais agressiva, ele entendeu que é necessária essa pressão para que todos os funcionários, 100%, se vacinem. A cobrança será aplicada a participantes, né, que não se vacinarem até 1º de novembro. Então, já a partir de meados de setembro, a empresa já passará a exigir testes semanais dos funcionários não imunizados. A Delta não chegou a obrigar a vacinação, como fizeram outras empresas. A United Airlines está obrigando os funcionários a se vacinar e existem outras companhias que vão começar a fazer isso agora, como é o caso do Goldman Sachs, banco de investimentos, o Google e o Facebook, que também vão exigir a vacinação dos seus funcionários. Aqui no Brasil já tivemos empresas demitindo por conta da não vacinação. E o Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho deu ganho de causa às empresas que estão fazendo isso, demitindo por justa causa quem não quiser se vacinar. Ainda sobre esse assunto, saúde, lá nos Estados Unidos havia, tem umas coisas que são surpreendentes, havia nos Estados Unidos um cidadão de 30 anos que liderava um movimento anti-máscara. Ele é uma estupidez tamanha, né? Ele liderava um movimento anti-máscara para que as pessoas não usassem máscara nos Estados Unidos. O nome dele era Caleb Wallace. E ele morreu de Covid aos 30 anos. Informou a mulher dele, Jessica Wallace. É incrível, né? Estou rindo não da morte do cidadão, mas da estupidez que alguém faça um movimento contra máscaras. A imbecilidade é uma tragédia humana, né? A pior criatura que existe na face da Terra é o ignorante, porque esse é desprovido de cérebro, né? Ele não consegue raciocinar. É como se fosse uma pessoa realmente à margem de qualquer capacidade de aprendizado. Se vocês forem observar os japoneses, quando alguém está doente no Japão, não importa qual seja a doença, alguém está doente no Japão, ele, por respeito, usa máscara. Este é um comportamento que já está na cultura da sociedade japonesa há séculos. Séculos. A pessoa está doente. Por respeito ao outro, ele usa máscara. Olha que coisa inteligente. Pega esse exemplo da cultura japonesa versus esse idiota que morreu, que era contra a máscara, né? Veja que coisa, como é diferente, né? A cultura japonesa, porque o cara tem uma doença, às vezes não é uma doença mortal para ninguém, né? Mas ele usa máscara.
E ele usa máscara por conta de um respeito. Ele respeita o seu próximo. Olha que coisa inteligente. E que coisa generosa, que coisa sadia. Não é uma mente doente. O outro tinha uma mente doente. E morreu. A mente doente dele matou ele. Aos 30 anos de Covid. Veja que coisa. Pois é. Os japoneses eles têm esse cuidado. Se alguém está doente, por respeito, usa máscara para evitar infectar os outros, disse a BBC Mitsutoshi Hori, professor de Sociologia da Universidade de Shumei, no Japão. Mas não é a única razão pela qual os japoneses têm esse hábito. Não é apenas uma prática coletiva desinteressada, mas é também um ritual autoprotetor, diz ele. Vários analistas apontam que esse uso generalizado da máscara, observada na sociedade japonesa há décadas, é uma das razões por trás da baixa taxa de infecções e mortes de Covid no Japão. Então é importante entender isso, né? O Japão ele tem a segunda taxa de mortalidade mais baixa entre as grandes economias do planeta. E já há registros, se você for olhar a história dessa questão da máscara no Japão, né? Há registros que mostram que durante o período de 1603 a 1868, as pessoas cobriam o rosto com um pedaço de papel ou com um ramo de sakaki, uma planta considerada sagrada em algumas regiões do país, para impedir que seu hálito sujo saísse. Olha isso. Existem algumas referências a esse tipo de prática nos livros. Elas não eram tão comuns como são agora, explica Hori. Naquela época, embora houvesse um conceito de limpeza, não havia tanta consciência dos efeitos que vírus e micróbios têm em nossa saúde como hoje. Então, já há registros nesse período de 1600, 1800, e isso vira uma prática nas últimas décadas, né? Incorporada na sociedade japonesa. Então, veja, o uso de máscara não é uma coisa de negacionismo ou não negacionismo, é uma questão de inteligência. Eu estou resfriado, eu uso máscara para sair nas ruas. Por quê? Porque eu não quero passar a minha gripe, o meu resfriado para outra pessoa. Entendeu? Se for uma doença infecto-contagiosa, eu vou ficar em casa para não contaminar outras pessoas. Se eu sair às ruas, eu vou sair sempre com máscara para proteger as outras pessoas. Sou eu me preocupando com o outro. Isso é processo civilizatório. Isso é desenvolvimento. O outro lado é burrice, estupidez, ignorância, idiotice. Simples assim. Gostou do vídeo? Deixa o like, fica com Deus e até a próxima. Tchau.